Olá pessoal, eu hoje vim falar sobre o platô intermediário. Isso é alguma coisa que praticamente todos, não todos, mas um número muito grande das pessoas que estudam, que estudaram um segundo idioma e que já alcançaram um nível bastante razoável, já bastante bom, que já conseguem interagir, já conseguem se virar naquele segundo idioma e de repente elas entram nesse platô intermediário. O que será isso? Bem, a gente começa a estudar um novo idioma, não importa por qual motivo, e se dedica, né? E muita gente se dedica muito e fica naquela pilha de aprender o máximo que puder, faz todos os temas, estuda em casa, tenta fazer tudo o que ela imagina para ela avançar, e o somatório disso tudo, é claro que ela enxerga progresso e ela realmente progride. E é numa situação já que ela, nesse ponto, ela já se comunica bem, ela entende bem, ela tem respostas já bem legais, bem automatizadas, enfim, é aquele cara que, se ele tiver que preencher alguma ficha para trabalho, enfim, se ele tiver que dar um nível para o inglês, ou para o francês, ou para o espanhol que ele esteja aprendendo, não importa o idioma, ele vai se colocar num Upper Intermediate e alguns vão se colocar num Advanced, tudo bem. E ele continua a estudar, até porque se ele não continuar, ele vai regredir. Então ele continua estudando, ele continua fazendo uso daquele segundo idioma na vida particular, como num bate-papo com algum amigo, com algum colega em outro país que não fala português. Ele usa esse segundo idioma provavelmente no trabalho ou a nível acadêmico, para as pesquisas, para os artigos, consegue viajar, se vira numa boa. Aí, de repente, ele se dá conta de que parece que tudo parou. Que aquele segundo idioma, que no caso aqui vamos tratar como inglês, o inglês dele parou, congelou, não evolui mais. Ele sente que parece assim, que é algo inatingível ele chegar a se sentir falando aquele segundo idioma, pelo menos parecido com um nativo. E essa situação ocorre com a grande maioria das pessoas. Só que hoje em dia, a neurociência deu um nome para essa situação, e a neurociência que batizou isto de platô intermediário. E ela diz que essa estagnação que a maioria sente tem a ver com a parte emocional de quem fala. E aí, uma neurocientista, a Carla Tiepo, que é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ela diz, isso aqui agora são palavras dela: em geral, somos muito sensíveis a críticas da nossa forma de falar uma língua estrangeira. Se no início do processo, ou mesmo durante o processo, mais tarde, do aprendizado, a pessoa se deparou com um professor que fez uma certa expressão facial quando ela pronunciou algo errado, ou fez uma correção lá sem muito tato, isso pode deixar marcas na relação daquele estudante com o idioma. E isso inibe, e isso muitas vezes bloqueia. Esse é o aluno, muitas vezes, que vai chegar depois, numa outra época da vida dele, tentar retomar o estudo daquele idioma, e ele chega para o professor, primeira aula, pode ter certeza, ou enquanto estamos nas tratativas: prof,
tua missão é tirar meu bloqueio, eu sou bloqueado. A gente já conversou sobre isso outra vez. Bom, mas também, embora ligado às emoções, o processo também depende, esse processo de aprendizagem, esse processo de ir adiante, ele depende muito dos recursos cognitivos. O que não significa que para conquistar a fluência, que isso dependa apenas do grau de inteligência verbal de cada aluno. A velocidade com que cada um adquire o domínio sobre um idioma tem a ver com muitos outros fatores. E entre eles, com a disposição psicológica para o aprendizado, que, por exemplo, pode deixar que esse processo seja contaminado pela vergonha e pelo medo de se expor. Aquela pessoa que se mostra tímida, que morre de medo de se aventurar a dizer alguma coisa e dizer errado, ou está usando a palavra errada, ou a pronúncia ela acha que está errado, enfim, ela fica na casca dela e não vai adiante. Mas também com uma postura de outros, com outro perfil, mais produtiva, de estar aberta às tentativas e aos erros, sem impor a si, né, a obrigação de dominar tudo de cara. E, na verdade, quem tem mais facilidade para línguas, normalmente também tem muita curiosidade e enxerga o aprendizado muito mais como um desafio e não como uma situação de estar sendo testado. A gente também tem o papel das habilidades cognitivas de cada pessoa. E essa mesma neurocientista, ela destaca que a chamada memória de trabalho, essa memória de trabalho é como se o cérebro tivesse uma memória RAM. E é como um componente cognitivo que permite que se processe vários níveis de informação ao mesmo tempo. Isso ocorre em que situação? No caso dominar ao mesmo tempo a pronúncia, o significado e as regras gramaticais, mas tudo isso naquele espaço de segundos, frações de segundos, não sei, em que a pessoa está se expressando. Então, quem tem essa habilidade, quem tem habilidade com esse tipo de malabarismo, porque é um malabarismo lá dentro do cérebro, esse malabarismo de dados, normalmente essa pessoa se sai muito melhor com idiomas. É aquela que todo mundo diz, ela tem muita facilidade para aprender línguas. E ainda estudar junto a esse segundo idioma, como se fosse uma imersão, que não precisa ser feita lá fora. Essa imersão significa a cultura do povo que tem aquele idioma como primeira língua. Que a gente leia bastante sobre isso, que a gente estude os povos que falam esse idioma. E aí, por que disso? Porque aí a gente consegue muito melhor entender o uso do vocabulário, das estruturas, das expressões, pelo ponto de vista de sentimento do nativo. Porque a gente passa daí a entender o real significado para os povos que empregam esse vocabulário, essas estruturas, o significado que tem para eles e não simplesmente aquele significado de uma tradução literal de dicionário, que nem sempre vai fechar. E então, além disso, né, se a gente realmente quer acelerar esse processo de chegar o mais próximo possível da fala de um nativo, a gente tem algumas dicas que são muito valiosas. Deve existir bem mais. Eu aqui estou dando algumas que realmente eu sei, né, por experiência, tanto comigo como com alunos, que realmente funcionam. Então, por exemplo, uma das dicas, inserir o seu aprendizado em um contexto. Isso, um exemplo bem básico e que todo mundo pode fazer é pegar o celular que todos nós temos e passar o idioma do celular para aquele idioma que o aluno está querendo realmente ficar um master naquilo ali. Então,
todas as informações que tem no celular, tudo que ele for pedir para o celular fazer, seja uma ordem, né, para acessar alguma coisa, ou pedir alguma ajuda, enfim, tudo o que a gente usa no celular, que que passe para o outro idioma. Então, eu me sinto obrigado a conhecer aquele vocabulário, a compreender aquilo que está ali, para que eu possa executar ou seguir a ajuda que eu pedi. Uma segunda dica é assistir o mesmo filme, estrangeiro, lógico, 3 vezes. E sim, 3 vezes. Como funciona isso? Na primeira vez, a gente habilita as legendas em português. Então, se for o inglês que esteja estudando, nós vamos estar escutando o filme em inglês e as legendas estão correndo em português. Terminou de ver o filme, deixa quieto, esquece por uns dias, daqui a um tempo vai rever esse mesmo filme. E aí a legenda, a fala e a escrita estão no mesmo idioma. E aí a associação da grafia e do som também começa a acontecer. Na terceira vez, que também terminei de ver a segunda vez, guardei, espero, não sei quando eu vou ver a terceira, um belo dia me dá vontade, e eu vou assistir a terceira vez. Nesse ponto aí, eu já descobri, eu já sei a história do filme, eu já consegui entender muitas das falas, e por incrível que pareça, mesmo sem a gente se dar conta disso, o cérebro guardou uma porção de informação. Então, nessa terceira vez que aí simplesmente vou dar o play e não tenho legenda nenhuma, eu só vou escutar, vocês vão se dar conta de que vai ter várias situações de diálogos, de conversas, de interação, de enfim, do que está acontecendo no filme, que vocês já ouviram, que vocês reconhecem. E não precisa nem se preocupar em traduzir, simplesmente vocês estão acessando aquilo ali e acessando mesmo, compreendendo. Então, é uma forma bem interessante de melhorar o processamento auditivo, porque esse é muito importante. Não me adianta eu desenvolver só o speaking numa velocidade e eu não tenho a condição, eu não consegui desenvolver o meu listening, porque a interação não vai funcionar. Para eu poder ter pronta resposta para alguém numa conversa, eu tenho que ter entendido o que ela me disse, o que ela me perguntou, ou o que ela me pediu. Enfim, o listening e o speaking, eles têm que acontecerem juntos. E assim, além de tudo isso que eu disse, a gente vai fazer o quê? Associações entre a forma, o som e o significado. Além de treinar, né, o reconhecimento de várias palavras num outro idioma. E uma terceira dica, para quem gosta e para quem aprendeu ou gosta de aprender um segundo idioma através da música. Então, a pessoa adora lá um determinado artista, cantor, e ele canta em francês, ou em espanhol, ou em alemão, ou em inglês, não importa. E ao ouvir esse cantor, e especialmente se tem a letra, é mais do que provável, mais do que natural, que essa pessoa tente compreender o que ele canta. E aí é que vem a grande contribuição da música estrangeira no estudo de um idioma novo. Porque a perspectiva de finalmente entender uma letra que você nunca tinha conseguido entender antes, traz muita motivação. E essa motivação é a condição, ou uma das condições básicas para acontecer o aprendizado. E a última que eu trago aqui é usar esse segundo idioma o mais que puder no seu dia a dia. E aí, quando eu digo usar o mais que puder no seu dia a dia, não precisa nem se preocupar em ter alguma outra pessoa para interagir naquele idioma. É a gente com a gente mesma. Então,
por exemplo, na rotina do dia a dia. Aproveitar quando a gente está, por exemplo, caminhando, foi para academia, ou até mesmo embaixo do chuveiro. São situações em que a gente está sozinha. E aí tudo aquilo, todo aquele pensamento, enfim, tudo o que acontece no momento que a gente está sozinho, como se diz, pensando com seus botões, que tudo isso seja transferido para aquele outro idioma. Bom, de repente vai faltar alguma palavra. Lógico. Hoje, todo mundo está com o tradutor na mão, porque está no celular, né? Então, é muito fácil acessar. E isso é um exercício, assim, super, super, super legal e super produtivo e que traz resultado. E mais uma coisa, que ele seja feito de preferência em voz alta. Porque a gente se escutando, a gente consegue aos poucos ir corrigindo a sua própria pronúncia. Porque a gente consegue se dar conta se está dizendo a palavra de forma correta ou não. Bom, e aí eu digo que esse aí eu assino embaixo. Porque todo e qualquer idioma que eu estudei na minha vida, eu usei dessa técnica sempre. Porque o esperar que tu tenha alguém para tu praticar aquele idioma, se a gente não está vivendo num outro país, não é bem assim. Tirando os horários de aula, por exemplo, né, que se está fazendo uma aula, ou em grupo, ou particular, dificilmente vai se ter com quem fazer essa prática. Então, essa forma aqui, ela é fantástica, ela dá resultado. E olha que na época, por exemplo, em que eu aprendi, não tinha tradutor no celular e nem tampouco celular. Portanto, cada vez que a gente que empacava em alguma coisa, tinha que recorrer ao amansa-burro e ir lá folhear, né? Folhear e folhear e folhear até achar a palavra. Achou a palavra, tinha que ler aquela série de verbetinhos ali para ver o que realmente daquilo se encaixava no que tu estavas dizendo, porque nem sempre é a primeira tradução que se encaixa. Mas eu afirmo que funciona. Podem experimentar. Ok, gente? Então, para hoje seria isso. Um bom final de semana para todo mundo e até o próximo.